nesse segundo encontro, nesse primeiro momento, a gente vai retomar um ponto muito importante da última aula que a gente começou a desenvolver, mas não teve tempo hábil. E, aliás, sobre a questão de tempo hábil, outra coisa importante que nós trataremos hoje, porque queremos estar mais disciplinados em relação ao tempo para que a gente possa ter mais espaço para discussão. Bom, junto com a gente hoje, nós temos a presença da professora Mariana Marta Cerqueira Silva, que também terá boa parte da apresentação, será feita pela professora Mariana, que vai falar especificamente sobre a formação dos professores para ERE, né, para a educação para as relações étnico-raciais. Então, Mariana, desde já agradeço muito a sua presença. Professora Mariana, pedagoga pela Universidade de São Paulo, pela USP, pela Faculdade de Educação, mestre pela UFSCar, doutora pela USP, e nesse momento está na USP em São Paulo, né? Ela está participando de um curso lá no Instituto de Matemática, né, Mariana? Isso mesmo. E ela está numa sala de aula na Universidade de São Paulo e daqui a pouquinho falará conosco. Então, Mariana, muito obrigado pela sua presença, uma figura ilustre aqui na educação também de Sorocaba, né? Tem contribuído muito desde a educação básica até a universidade aqui na região, aqui no interior de São Paulo também. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vai ser um prazer. Bacana. Bom, então eu vou passar nesse momento, a gente vai dar sequência ao que a gente tratou na aula da semana passada, a gente fez toda aquela contextualização da formação do racismo no Brasil, né? De como o racismo nos deixou a desigualdade e a violência, né, como um grande legado, né, uma das coisas que mais marcam as nossas instituições. E a professora Marcélia, ela brevemente expôs sobre a branquitude, né? Então, se falar de racismo, inevitavelmente é preciso falar de branquitude. Esse conceito, né, ele vem sendo cada vez mais importante para a gente pensar as várias dimensões do racismo, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês aquele slide que a gente estava trabalhando na semana passada, nessa parte específica, para que a professora possa retomar essa apresentação, né, essa discussão. Ok? Chegou aí para vocês? Então, está visível? Tudo bem? Agora, eu deixo de vê-los, porque eu fico na tela. Sim, Vidal, está funcionando bem. Beleza. Marcélia, então, bora lá. Bora lá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? Que seja um dia produtivo. Hoje a gente promete fazer uma dinâmica com mais participação de vocês. Então, temos aí uma convidada especial, que é a Mariana. E eu vou concluir o que a gente começou a falar, porque nós corremos no encontro passado, né? Mas todas as pessoas que estão aqui, que não estiveram no encontro passado também, a gente vai ter um tempo de perguntas, então fiquem à vontade que a gente vai ter um tempo de esclarecimento, tá bom? Caso seja necessário. Então, para a gente falar de racismo, né? Então, anteriormente a gente conversava muito, ou estudava e pesquisava-se muito sobre racismo e sobre negritude, né? Mas falar sobre branquitude é também falar sobre uma questão de raça, né? Já que as pessoas brancas não se reconhecem como uma raça. Então, há uma necessidade da gente colocar essa questão no centro da pesquisa também. Partir de outra perspectiva, que é da perspectiva da pesquisa da branquitude, que foi quem criou, né, esse problema, que é o racismo, e o problema que nós vivemos hoje em dia. Então, a gente tem aí uma série de teorias estudadas, né? E principalmente focada nas etnias marginalizadas, mas agora a gente traz para o centro da conversa, a partir de 1990, muito mais efervescente no Brasil, né? A questão do estudo da branquitude. Então, nós temos uma pesquisadora que chama a professora Lia Weiner Schumann, que trata dessa questão com profundidade. Então, ela tem vários estudos, né? Ela tem um livro que chama Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, que ela vai estudar a questão das pessoas brancas da sociedade paulista, né? Paulistana. E ela traz, e ela questiona, porque ela fala que a história que a gente estuda, que a história geral, né, deveria se chamar a história do Ocidente, a história
eurocêntrica, né? Porque a gente acaba estudando nós mesmos, todos nós que estamos aqui dentro da escola só estudamos, a maioria das pessoas que nós estudamos, né, dos filósofos, dos pesquisadores, dos autores, foram autores brancos, né? Foram autores da branquitude. Então, eu estava até vendo semana passada o programa do Papo de Segunda, do GNT, e o Ailton Graça, que é um negro, ele estava falando que quando ele assistia às aulas de filosofia, né, ele ficava encantado com todos os filósofos gregos e tal. E aí teve um dia que ele perguntou para o professor dele assim, mas professor, quem ensinou tudo isso para esses filósofos? E aí o professor dele ficou reflexivo, falou, meu Deus, mas quem será que ensinou? Né? E foi buscar. E aí buscou nesse berço do conhecimento, né, dos africanos, né? Que a maioria dos filósofos beberam, e hoje a gente está sabendo, né? Beberam nesse conhecimento africano, do Egito, né? Então, tem uma série de teorias, né? Então, há uma construção, a branquitude é uma construção social, a questão da raça, né? É uma questão de construção social, a gente sabe disso, a gente que é sociólogo, né? A gente fala das invenções, a gente fala que tem um caminho, né, que se faz, que tudo foi inventado. Quando a gente pesquisa do homem sapiens para cá, há uma série de invenções. Então, se a gente pensa que o homem era sozinho, que ele era caçador, que ele era coletor, e essas conjunturas foram criadas a partir do momento em que ele se faz coletivo, né, a partir das suas necessidades coletivas. Então, para começar, as pessoas brancas elas não se sentem racializadas. Eu acho que a Neide puxou esse assunto, não sei se ela está aí, ela puxou esse assunto no encontro passado. Sim, estou aqui. Foi, não foi, Neide? Isso. E para isso, é necessário, para que as pessoas se sintam racializadas, as pessoas brancas, elas precisam ter consciência dos seus privilégios. Então, elas precisam ter consciência que existe uma estrutura que foi montada que as beneficia. Tá? Então, quando a gente geralmente está falando com as pessoas brancas sobre isso, elas falam assim, não, mas eu não sou culpado. Não é a respeito da pessoa, não é um assunto pessoal, mas é um assunto sobre uma estrutura construída socialmente durante muitos séculos. Tá? A segunda, que o racismo ele não é um problema antigo, ele não é um problema que ficou para trás, ele não é um legado histórico. O racismo é algo que acontece cotidianamente, porque existe um grupo de pessoas que tem privilégios, que tem vantagens, e essas pessoas trazem reprodução de comportamentos, reprodução de olhares, de perspectivas. Então, todos os dias, se a branquitude não toma consciência do papel de privilégio que ela tem, de como a coisa acontece hierarquicamente, ela vai o tempo todo reproduzir, como nós também, tá? Porque se nós nascemos no lugar onde nós temos as nossas, não só os nossos corpos, mas as nossas mentes colonizadas, nós vamos sempre achar que esse modelo é o modelo certo, que esse modelo é o modelo de superioridade, né? Já que fomos povos indígenas e negros altamente explorados, então a gente tem um lugar histórico nas nossas consciências coloniais de subalternidade. Tá? Então, a gente precisa o tempo todo estar atento e forte para a gente saber que se a gente não tiver o letramento mesmo e não tiver uma preocupação permanente com a questão do racismo, a gente vai reproduzir e a gente vai legitimar o tempo inteiro. Então, eu não sei se eu cheguei a comentar na aula passada a questão da piada. A gente tem um livro que, para vocês, seria importantíssimo, fundamental vocês lerem, que é o Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira. Então, ele vai falar essa coisa da brincadeira. Né? A gente tem uma série de questões que a branquitude, ou todos nós, na nossa consciência colonizada, usamos como uma piada. Mas não é uma piada. Ah, mas isso aqui é brincadeira, eu não estou falando sério, eu estou brincando. Ah, imagina, eu estou brincando, isso é uma brincadeira. E isso é uma forma de reproduzir. Quando você fala eu estou brincando, você está reproduzindo, você está reforçando a estrutura do racismo. Tá? Então, não é brincadeira. É brincadeira para quem? Então, geralmente a gente fala assim, ah, mas eu estou brincando. A gente está rindo de alguém, a gente está rindo com alguém. E essa brincadeira machuca quem? Quem se sente, né? Como algumas pessoas falam assim, mas hoje em dia a gente nem pode mais brincar.
nunca pôde brincar. Na verdade, era que essas vozes eram vozes caladas, eram vozes que não podiam se manifestar. Sim. Era só... O professor Adilson, ele chama de microagressões, né? São microagressões que vão acontecendo e você por conta de estar dentro da estrutura, né, colonial, você acha que aquilo é brincadeira, porque você foi acostumado a achar que é brincadeira, mas são microagressões, são agressões profundas que podem afetar, no caso de crianças, profundamente o emocional, o psicológico de uma criança, a autoestima de uma criança, né? Ou de um adulto mesmo, porque a gente vê que tem pessoas que brincam muito com isso, né? E continuam falando que é brincadeira. É incrível, porque você vai ter um processo de consciência. Eu falo muito quando a gente está na bolha, quando a gente tem o letramento. Se vocês lerem, não sei se alguém já leu o livro do professor Adilson, ele é um jurista, né? Então, é uma questão seríssima. Ele vai colocando os personagens, né, que nós víamos na televisão, como o Mussum, a Vera Verão, de como esses estigmas reforçados, levados para a sociedade, né, oprimiram uma série de pessoas. O livro dele é seríssimo. Assim, você termina de ler o livro dele e você fica assim, meu Deus, quanta coisa agressiva, né? Então, é um pedaço mesmo. Outra coisa, tomar posse da gramática de um vocabulário racial. Então, muitas das vezes, muitos de nós, né, quando a gente quer falar de uma pessoa negra, a gente não fala aquela pessoa é negra. Não, a gente fala aquele moreninho, aquela pessoa mais escurinha, né? Você evita falar o nome que é correto, tentando não ser racista, né? Mas isso decai numa questão racista. Você está sendo racista porque você não está enfrentando, né? Você está camuflando. Então, a conversa, muitas das vezes, a gente quer conversar sobre a questão do racismo, o que a maioria das pessoas fazem. Eu não quero falar sobre isso agora. Vamos deixar isso para depois. A gente está aqui na mesa do bar, a gente está se divertindo. Para que falar disso agora? Né? Então, evita-se falar e discutir uma questão que é emergente, que tem pessoas morrendo, que tem pessoas sendo mortas, maltratadas, subjugadas, né, colocadas num lugar de inferioridade. Então, é um assunto que a gente deve tomar conta, a branquitude principalmente, né? Deve tomar para si como uma discussão importante, tá? Minha página sumiu daqui, meus lembretes. Então, a gente tem aí uma posição ocupada por pessoas brancas, que esse grupo só existe porque houve exploração dos demais grupos, dos indígenas e dos negros. Então, ser branco é não ter que pensar na questão do coletivo, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, o grupo indígena, o grupo negro, ele está sempre sendo remetido à questão do grupo. Você não ouve assim, quando um branco comete um crime ou comete algum acidente, você fala assim, só podia ser branco. Né? Você não ouve isso. Mas dos grupos indígenas e do grupo dos negros, você ouve. Você vê como as pessoas, como a branquitude, por exemplo, a gente tem um exemplo, o William Vac, um jornalista super famoso, em rede nacional, um dia, sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum, chega e profere, né? Só podia em rede nacional. Então, há um movimento da branquitude que não os leva a se perceber como grupo. Então, para eles, não, isso aqui é individual, ou isso aqui eu tenho uma multiplicidade, pode ser qualquer um, mas se eu tenho a cor e a raça lá estigmatizada pela branquitude, isso vai ser depositado no meu grupo, e não em mim, né? E não em mim. Se eu cometo um crime, não foi porque ela é branca, ela cometeu um crime, né, porque aconteceu tal coisa específica, né? Assim como a questão quando a gente remete para as pessoas brancas, né? Quando a gente fala das pessoas brancas, vamos falando do meu tempo aí, viu, Larissa? As pessoas, tá. Quando a gente fala das pessoas brancas, quando elas cometem algum crime, alguma agressão, mas aconteceu porque a pessoa ou é louca, né? Ela está fora do estado psicológico dela. Não, ela
cometeu porque ela fez diante de uma estrutura, diante de uma crueldade, tá? Então, a gente tem que ficar atento, principalmente à branquitude, porque no Brasil a gente vive uma violência sistemática. O tempo todo, né, as pessoas que são racializadas estão diante de violências sistemáticas. Então, as pessoas identificadas como brancas, elas compartilham de símbolos que lhe conferem vantagens sociais denominadas privilégios. Aqui eu falei lá no começo, essas pessoas são privilegiadas estruturalmente. Ah, Marcélia, quer dizer que pessoas brancas, pobres, elas não são privilegiadas. Elas não são privilegiadas, elas têm um esforço, mas dentro de uma estrutura, quando a gente compara, colocar pessoas negras e pessoas brancas, pobres, essas pessoas brancas, pobres, elas acabam sendo privilegiadas em detrimento das pessoas negras, tá? Não quer dizer que as pessoas brancas não tenham dificuldades, mas dentro das dificuldades, as pessoas brancas ainda são privilegiadas, tá? O trabalho da Lia é impressionante nesse sentido, de Marcélia, que ela fala dos mendigos de São Paulo. É impressionante. Ela fala ela vai entrevistar um mendigo, né? E aí ele fala, ela pergunta se é diferente a condição dele na rua dos outros colegas. Ele fala, é diferente, porque eu sou branco. Eu consigo ir ao shopping center fazer xixi, ir ao banheiro, usar. E ele não consegue entrar. Eu consigo entrar, porque eu sou branco. Os meus amigos negros não conseguem entrar. É. Pode falar, Neida. Tá? Então, essas pessoas, elas têm privilégios simbólicos, né? Você tem uma série de questões que te tornam sujeitos singulares, tá? Privilégio subjetivo, a gente consegue olhar, né, pela colonização, essas concepções de superioridade e inferioridade, e esses aspectos estéticos, morais, tá? Então, há uma supervalorização, por exemplo, quando você vai falar num padrão de beleza, um padrão de beleza te remete a quê? Quando você pensa num padrão de beleza, colonialmente falando, das nossas mentes, né? Mas vamos além, né? Além da beleza, né, Marcelo? Uma das coisas para nós educadores que nos é muito cara é o padrão de inteligência. Padrão de inteligência intelectual, sim. Padrão de inteligência. As referências de inteligência. O padrão de índole, da Isso. índole. Tem uma pesquisa, mas não dá para falar agora, de uma mulher que ela fala assim, nossa, eu era uma estelionatária, mas como eu era branca, né, me falaram que eu era honesta, inteligente, bonita, e ela fez uma série de crimes, né, que ela narra, até por conta da cor dela, foi facilitada uma série de coisas, tá bom? Privilégio material que a gente não precisa falar, né, quando a gente olha para a sociedade brasileira totalmente desigual, abissal, o abismo, né, abissal, e você vê que as pessoas que detêm fortunas e riquezas são 5% da população, e você vai olhar, elas são todas brancas, tá? Ah, mas teve um negro. É exceção, gente. É exceção. É exceção da exceção da exceção. Não é a norma, tá? E para fechar, historicamente, né, nós sabemos que a nossa história, como é que a nossa história é contada? A história do Brasil é contada. E aí eu faço vocês pensarem nos nossos livros didáticos. A partir de quando a nossa história é contada? A partir da invasão, né? A partir do descobrimento. A partir de quando os europeus chegam aqui. Ignora-se que existem pesquisas arqueológicas que detectaram que os povos ameríndios já viviam aqui há 11 mil anos. Então, a nossa história é contada a partir desse marco europeu. Tá? E, por conta dessa história contada, eu já vou entrar lá na lei rapidinho, só para dar o gancho para a Mariana entrar, tá bom? Essa história não foi contada durante muito tempo, a gente precisou de uma série de leis, a gente precisou não de uma série de leis, porque as leis elas vêm a partir de conquista dos movimentos sociais, dos movimentos negros. Então, a gente tem uma série de leis, e aí a gente chega, né, só em 2003, olha quanto tempo, com a obrigatoriedade dos estudos africanos e indígenas nos nossos currículos. Passado mais de 20 anos, a gente até agora, né,
está penando aí com a questão de formação dos professores, com a questão do currículo, com a questão dos livros didáticos, de como é que a gente vai se apropriar disso, tá? Então, eu passo a palavra para a professora Mariana. Acho que a gente vai ter que dar aquele pulinho nos slides, mas fazer um preâmbulo aqui. Daí eu vou fazer um preâmbulo, daí eu vou daí a Mariana. Ah, é verdade, Vidal, tem você. Desculpa, gente, tem o Vidal. Mas muito bem, mas as mulheres falarão hoje, né? Hoje não silenciarei ninguém, viu? O que eu senti de você, nossa, só eu falei no último encontro, falei a Marcela tinha tanto para falar. Gente, então eu vou parar essa apresentação aqui, tá? E a gente vai para a apresentação que vocês receberam, né? Que a Larissa e o pessoal do EA encaminhou para vocês. Tá? Então vou fazer o compartilhamento, a gente vai partir então agora para esse material. Vamos lá. Informação. A janela aqui, muito bem. Ok. Ok, apareceu para vocês? Apareceu sim, Vidal. Beleza, então deixa eu pôr no modo apresentação. E vamos lá, modo apresentação de slides. Muito bem. Beleza? Sim, pode ir. Muito bem, então estamos aqui. Então esse é o nosso segundo encontro. Então, tudo isso, né, a gente sentiu que a gente deveria ter aprofundado um pouco mais sobre essa questão da branquitude, né, então, ou seja, de como que o racismo, né, a racialização é uma construção branca, ocidental, e um mecanismo muito efetivo, né, eficiente e eficaz de poder, né, e dominação. Né, então, esse era o propósito desse nosso primeiro encontro, né, ou seja, algo de entender algo tão estruturado como o racismo não foi obra do acaso, né? Mas sim de um processo, né, que está ligado com a branquitude. Bom, e hoje, gente, né, a gente está trazendo, né, a gente está fazendo um afunilamento, digamos assim, né, ou melhor, né, em termos acadêmicos, uma melhor delimitação, né, de caminharmos para o enfrentamento do racismo, né? Para compreender e, ao mesmo tempo, enfrentar. E aí, como a professora Marcela acabou de nos trazer, né, a importância e a conquista, o aspecto tão simbólico em termos de avanço para que a gente superasse essa questão da história única, né? A história única tão já tornou-se um conceito bastante divulgado pela Chimamanda, né? Aquela escritora nigeriana, né? Inclusive grande, um dos maiores nomes hoje da literatura em língua inglesa, né? E é sempre um privilégio lê-la, né? E ela tem, né, uma fala muito boa sobre a história única, né? E a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645, né, de 2008, elas são passos muito, muito importantes, né? São conquistas, porque era uma demanda, a 10.639 era uma demanda de décadas do movimento negro brasileiro, essa demanda já era trazida desde os anos 30, conforme alguns historiadores da educação, e somente em 2003, 9 de janeiro de 2003, que ela foi implementada, né, fazendo toda uma alteração no artigo 26 da nossa LDB, né, da nossa Lei de Diretrizes de Bases. Então, a gente vai caminhar um pouco, né, nesse nosso encontro, falando, né, sobre a lei. E só para, né, trazer para vocês um cenário, o da cor, em 2022, a gente fez um levantamento, né, como a gente viu que em 2023 se fez 9 de janeiro de 23, foram os 20 anos da lei, né? E aí a gente fez um levantamento nas capitais brasileiras, né, sobre os desafios da implementação da educação para as relações étnico-raciais nos estados e capitais. E aí foi um dos trabalhos, né, depois daquilo que a professora Lino Gomes, né, fez em 2013, 2010, 2011, né, mas foi publicado em 2012, 2013, sobre a implementação da lei, né?
e ver como que, principalmente as capitais, que são as referências, né, de cada estado, tinham feito o seu processo de implementação. E, para grande surpresa, né, 20 anos depois, a gente observou que havia pouco desdobramento, pouca capilarização da lei, no sentido de que surgiram novos instrumentos adequando a lei para a realidade local, né? Ou seja, adequando para os instrumentos que o poder municipal, né, que cada prefeitura, por meio das suas câmaras de vereadores, ou por meio mesmo de normas internas de secretarias de educação, implementaram para fortalecer a educação para as relações étnico-raciais, para que a história, né, e a cultura, a história africana e a cultura afro-brasileira fossem melhor contadas. Então, esse foi um dos primeiros boletins que o Instituto da Cor produziu, né? Ele foi lançado no ano passado, e depois a gente manda o link para vocês, para conhecer melhor esses dados, essas informações, né? Enfim, a 10.639 ainda continua aquém, né, do que se espera, né, de que enfim, entra naquela coisa que muitos sempre falaram, o Brasil tem um mal, né, e um mal da nossa cultura institucional, nossa cultura política, em termos de políticas públicas, aquelas famosas leis que pegam e as leis que não pegam. Nós aqui, né, como Instituto, e nós estamos atuando para que essa lei pegue efetivamente, né, tanto a 10.639 quanto a 11.645. Por que eu estou falando das duas, né? Porque a 11.645 ela não revogou a 10.639. São leis que estão, né, ainda, né, em vigor, né, mas nós temos que fortalecê-la. Então, esse já é um dos propósitos, né, do Instituto da Cor, no que tange a dimensão da educação, né? Entendemos que a educação brasileira, né, desde a produção de material didático, enfim, de pensar os currículos, eles precisam estar, né, saindo desse modelo da qual eu fui, né, na minha educação básica e até mesmo na universidade, né, mesmo na universidade, mesmo na minha formação em ciências sociais, a leitura de autores negros, estudar o pensamento africano, né, também foi muito superficial, né, foi muito lateral, foi muito marginalizado. E nós sabemos que existe né, todo um legado, toda uma história que precisa ser tratada, porque nós estamos falando de uma matriz que nos funda, né, e nós estamos falando de 56% da população brasileira que precisa ter essa referência dessa ancestralidade de história, de conhecimento, de culturas, e de tanto legado, né, que a África, que existe em nós, contribui para a humanidade como um todo. Então, esse é um propósito da lei, né? E aí, no mesmo caso, a 11.645, que trabalha com a questão indígena, né? Outro trabalho também, que a gente vai ainda continuar a explorá-lo nos próximos encontros, né? Falaremos mais dele, foi publicado pela Lana, né? Creio que muitos aqui conheçam, né, essa organização também não governamental, junto com o Instituto Geledés, né, o Instituto da Mulher Negra, né, capitaneado lá pela professora Sueli Carneiro. E aí esse trabalho ele é muito importante para vocês, né, que estão nas redes municipais, porque justamente aborda a atuação das secretarias municipais de educação no ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira. Fizeram um trabalho mais aprofundado, né, para investigar a atuação das secretarias, né. E aí, né, só chamando a atenção para uma informação, né, eles abordaram aqui em termos de pesquisa, foram um estudo realizado com 1.187 secretarias municipais de educação, né, que é 21% das redes municipais de ensino no Brasil, e revelou que a maioria delas, né, 71%, realiza pouca ou nenhuma ação para a efetividade da lei que há 20 anos obriga, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, né? Então, ou seja, apenas 29% das secretarias realizam ações consistentes e perenes para garantir a implementação da lei. Então, vocês podem observar o quão incipiente ainda é
esse processo de implementação, né, da 10.639 nas redes, né, e nas secretarias municipais de educação. Não se transformou, para a maioria das secretarias municipais de educação no Brasil, das diferentes regiões brasileiras, uma política pública que chega mesmo em sala de aula, né? Então, ou seja, são, às vezes, ações muito pontuais e que mostram, né, denotam a fragilidade do enfrentamento do racismo via educação no Brasil. E aí, se denota essa fragilidade do enfrentamento do racismo via educação, denota, ao meu ver, como cientista social, né, como tem se debruçado a entender melhor essas relações e esses processos, denota uma fragilidade gigante, porque a escola, como vocês bem sabem, continua sendo a principal política social que existe nesse Brasil para crianças e jovens. Eu não consigo pensar, ninguém tem me conseguido me convencer, né, disso, diferente, de pensar diferente disso, porque o que tem chegado para a maioria das crianças e jovens no Brasil é a escola, né, com papel pedagógico, mas com outros papéis também. E nesse sentido, ao não chegar, né, a implementação, de fato, né, de um currículo que atenda, né, às diretrizes estabelecidas a partir da 10.639, mostra que essa dimensão do enfrentamento do racismo e esse olhar mais atento sobre as consequências que o racismo traz na nossa sociedade, né, no que tange a violência e desigualdade, ainda nós estamos aquém. Então, isso, ao meu ver, é muito sério. E essa formação, né, e isso também é um dos fatores que inspira essa formação, esse momento com vocês, né? Porque nós estamos aqui num ponto extremamente sensível e nevrálgico que as secretarias municipais precisam trazer. Mas, como eu disse, a gente vai tratar isso, né, aos poucos, todas essas, né, sobre a luta para vencer essa questão. Está falhando, Vidal. Seu áudio deu uma falhadinha. Opa, então peraí. Agora voltou? Voltou. Ok. Eu tenho para Muito avisar bem. mais uns 5 minutinhos, tá, Vidal? Sim. Mariana vai até 6h20, Mariana começa. Muito bem. E aí, já falei aqui, né, o aspecto de quão hoje a gente tem esse arcabouço legal sobre o enfrentamento do racismo, né? Então, hoje a gente tem o papel da Constituição, já o artigo 205, né, como a questão da universalização da educação, o artigo 210 da Constituição, que também trazia, né, que traz essa questão da valorização da diversidade, né, como um aspecto crucial, né, da valorização da nossa sociedade e da nossa cultura, e os conteúdos para o ensino fundamental, enfim, para a educação básica, deverão trabalhar com essas dimensões, né? Então, a gente sai para... Isso traz respaldo para 10.639, tá? Aqui o artigo, mas a professora Mariana vai dar uma fala mais específica. Eu só quero, né, mostrar para vocês alguns números, né? Aqui a gente traz também a professora Nilma Lino Gomes e o professor Rodrigo Ednilson como um dos que tem mais se debruçado sobre esse trabalho. Mas lembrando que a gente vai citar uma pessoa muito importante aqui, a professora Mariana vai falar, que é a professora Petronília, né? Porque eu tenho um particularmente grande carinho, convivi com ela por um tempo na Universidade Federal de São Carlos, ainda na época da implementação, né, da 10.639. Bom, mas, enfim, né, o que nós temos observado, né, como da cor e também e outros estudos, né, a gente vive ainda uma triste realidade, né, para implementar a 10.639. A lei é pouco conhecida pela comunidade escolar, tá? Também a falta de preparo teórico, falta de formação nesse campo das relações étnico-raciais, né? Porque a gente vem de escolas que não preparam, as escolas que formam os professores, a professora Mariana vai falar um pouco disso, né? Ainda tem lacunas terríveis, né, enormes para serem preenchidas.
Também há resistências à aplicação, isso também tem sido verificado em diversos estudos, tá? Também resistência dos responsáveis pelas crianças ou adolescentes ao tratar a questão. Isso eu tenho orientado alguns trabalhos de alguns alunos de iniciação científica, alguns TCCs, e é bem interessante o pessoal trazer essa problemática, né? Outra dificuldade é a pouca diversidade dos materiais utilizados para aplicar o ensino da história e cultura afro-brasileira, né? E tem vários problemas nesse sentido, né? Na escolha dos materiais, muitos materiais que não já estão desatualizados, né? Então, ou seja, falta só nesse campo da literatura, de material bibliográfico, a gente precisa avançar muito para trazer, né, um retrato mais fidedigno da produção representativa e diversificada que hoje tem no mercado editorial. E também, às vezes, fica apenas presente em sala de aula, poucos os eventos e atividades externas realizados que visam abordar, né, essa temática. Também não se dá visibilidade, né, aos objetivos, né, e aos conteúdos que a lei prevê que sejam tratados. Enfim, gente, né, ainda a implementação da lei, há um desafio enorme para a implementação da 10.639, e é isso que os estudos no campo das ciências da educação, das ciências sociais, têm demonstrado. Tá? Então, não vou. Esse outro slide também reforça essa dimensão. Tá? E aí só chamo a atenção de vocês no caso da BNCC, né? Um aspecto muito interessante, que é um documento mais recente, aprovado aí pelo governo, né? Pelos últimos governos que avançaram com a base, que também tem uma história de luta, né? Existe todo um debate sobre a BNCC, mas a questão, né, étnico-racial, ela aparece muito pouco, a nosso ver, né? Enfim, o enfrentamento da desigualdade racial, também a gente vê que ela é pouco tratada. Mas, diante disso, só para fechar minha fala, né, e vocês também, vou pegar só alguns elementos e já passo a palavra para a Mariana, porque nós vamos observar aqui o quão ainda, né, a realidade da escola, a realidade de sala de aula, a realidade, né, do Brasil, ela é marcada por grande diferença, né, nos diversos aspectos do que tange como que pessoas brancas, crianças brancas, jovens brancos estão no ambiente escolar. Né? Então, só chamando a atenção aqui dessa primeira informação. 71% das pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam a escola são negras. Né? Então, olha o tamanho disso. E olha o percentual. É terrível que tenhamos também 27% de população, de pessoas brancas não frequentando a escola, conforme lá a PNAD de 2019. Né? Mas é muito alto, né? O número de pessoas nessa faixa etária que deveriam estar, né, continuando seus estudos e que estão fora dele, né? Então, ou seja, olha o tamanho do gap. Então, aqui, só mostrando esse aspecto. A taxa de 67% da taxa de adolescentes negros de 15 anos mais que estão na etapa escolar adequada. Então, essa defasagem, né, na idade correta também é muito grande, né? Então, a população branca continua tendo mais acesso e mais, né, condições. Então, esse é outro dado. Enfim, então, a gente, quando olha para a escola, nós estamos falando ainda também dessa grande desigualdade, né? Então, ou seja, as secretarias municipais precisam ter um olhar cada vez mais atento. Eu sei que talvez não seja o caso de muitas delas aqui, né? Muitas delas aqui certamente podem estar dentro desses casos de sucesso, mas, no geral, a média da realidade brasileira, nós estamos falando de uma realidade muito grande, né? Tanto do analfabetismo, tanto de evasão, tanto de não estar na idade certa, enfim, né? Tudo isso tem consequências diretas sobre o desenvolvimento, né? Sobre a equidade, né? Sobre o desafio de a gente construir uma educação que traga equidade, traga igualdade de oportunidades para todos. Mas isso ainda a gente tem que ter um avanço muito grande. Professora Mariana, então, eu agora passo a palavra, não sei se alguém tem alguma questão diante do que eu apresentei, mas se não tiver, por favor.
Bom, também se tiver, dá para ir interrompendo, né, a fala, Sim. levantando a mão e a gente vai conversando. É uma conversa, né, é expositiva, mas é uma conversa, então fiquem à vontade. Tem aí, ó, 61 pessoas registradas, 60, porque acho que a extra é a da apresentação do professor Vidal, o que me deixa muito feliz, porque quanto mais pessoas estiverem refletindo sobre debate, mais a gente tem a chance, né, de ter um futuro promissor para o enfrentamento ao racismo por meio da educação, que é o nosso grande foco, né, do debate, da conversa de hoje. E aí eu podia dizer que a gente tem aqui como hiperfoco um desses itens que o professor Vidal acabou de apresentar sobre os desafios da implementação da lei, que é o desconhecimento, né? Lá no slide estava desconhecimento da comunidade escolar quanto aos documentos, enfim, né? A Lei 10.639 e aos documentos que orientam a aplicação dessa lei. Então, o nosso hiperfoco nessa fala, a partir de agora, tem a ver com isso, com esse desconhecimento, mais especificamente da gestão, né, da gestão escolar, da gestão responsável pela educação, e um pouco do desconhecimento que essa comunidade, que esse grupo apresenta com relação à implementação da lei, e o quanto isso dificulta, né, o enfrentamento por meio da educação. Deu um eco aqui, né? Pronto. Eu queria dizer, gente, que a minha rede... Ai, eu acho que está dando eco, Vidal. Pronto. Eu queria dizer que a minha... Vidal, é o seu microfone. Eu mutei ele. A minha rede tem apresentado certa instabilidade, então eu peço que vocês me sinalizem se isso acontecer, aí eu fecho a câmera, enfim, porque às vezes isso facilita, né, a estabilidade. A gente trouxe aí uma imagem que é popularmente conhecida como da escrava Anastácia, e dentre outras reflexões que a gente podia fazer sobre essa imagem, o que eu gostaria de destacar nesse momento são as diversas violências que essa imagem representa, sobretudo as violências de raça e de gênero. E eu vou nomear as violências de raça em primeira instância, porque muito possivelmente as violências de gênero sofrida por mulheres na condição da escrava Anastácia são em decorrência da raça a qual ela pertence, né? Então, por isso eu gostaria de destacar essas duas narrativas. Mas isso porque quando a gente trabalha com educação das relações étnico-raciais, a gente pode ter um compromisso de simplesmente recontar histórias do Brasil, né? Ou histórias da população africana, afrodescendente, enfim. Mas a grande perspectiva, e quando a gente fala da perspectiva antirracista, é de repensar, reconsiderar e, às vezes, contar outras narrativas sobre essa história, né? Então, é muito importante que, enquanto gestão escolar, gestão municipal, a gente possa trazer outras abordagens sobre a narrativa e movimentar a nossa ação educacional para que ela construa um processo de transformação, né? Então, na perspectiva dessa imagem, eu vou pedir para o Vidal mudar, por favor. Então, a ideia é que a gente possa possibilitar Anastácias livres, né? Como nessa imagem do Yuri Cruz. Eu queria dizer que eu acabei de vir de uma exposição do Sesc Pinheiros, que é a exposição do livro Um Defeito de Cor, que teve aí nas escolas de samba também, né, esse ano, da Ana Maria Gonçalves, e Yuri Cruz também tem uma retratação artística nessa exposição. Então, ele é um artista que está em atuação, e ele faz essa belíssima reinterpretação da escrava Anastácia, né, agora como um ser humano, né, não na condição de escravizada. Então, eu acho que o propósito das nossas atividades educativas é de alcançar essa perspectiva de resgatar a humanidade usurpada
pelo processo de escravização e também pelas condições de desigualdade que a gente ainda enfrenta na nossa realidade, tá? E aí eu vou passar para o próximo slide, por favor, e dizer que a gente tem como objetivo compreender esse debate, né, que a gente chama de educação das relações étnico-raciais, tanto como conteúdo quanto como temática curricular, tá? Nessa perspectiva, a gente vai mais especificamente tratar do compromisso da gestão dos municípios com o debate da educação das relações étnico-raciais e, né, tentar mobilizar, né, vocês todos aqui para refletir um pouquinho sobre os limites e as possibilidades que vocês têm para este trabalho na localidade de cada um de vocês, tá bom? Pode seguir. Então, esse slide 35 traz, então, um pouquinho desse debate da temática da educação das relações étnico-raciais na perspectiva antirracista, e o que vocês veem aí, acho que vocês, sem muita dificuldade, conseguiriam nomear essa moça acima da figura, né, para quem tem aí alguma dificuldade ou não lembra, essa é a famosa Princesa Isabel. Não faz muito tempo a gente teve aí o dia 13 de maio, né, e que quando a gente era pequena e estava na escola, era a data que se referenciava à história da população negra, e em muitas localidades o que era exaltada era a representação da Princesa Isabel, né, essa mulher branca representativa da corte, né? E abaixo o que a gente tem é uma celebração pública do dia 13 de maio, do dia em que foi abolida a escravidão. Se vocês acessarem essa imagem pelo Google, pela internet mesmo, vocês vão ver ali algumas pessoas conhecidas, dentre a Princesa Isabel, tem o Machado de Assis nessa figura também, enfim, personalidades na época que estavam presentes e que fizeram parte desse registro oficial. Mas é muito importante, quando a gente fala de educação das relações étnico-raciais como conteúdo e como temática curricular, a gente repensar na revisão dos conteúdos, né? E, sobretudo, na criticidade pedagógica que a gente tem que ter nesse processo de revisão. Então, eu gostaria de fazer uma leitura aí desse pequeniníssimo texto do professor Abdias do Nascimento, que eu chamo aqui de professor, mas ele não era só professor, ele era um ator, ele era um dramaturgo, ele foi um político, né? Ele tem aí muitas facetas, daqueles grandes e extensos currículos das pessoas que são gênios, né? Porque elas conseguem né, se explorar a sua potencialidade humana em diferentes aspectos. O professor Abdias também tem obras nesta exposição Um Defeito de Cor. Então, mais uma faceta desse grande gênio, né? Ele diz assim: a tentativa de vender a abolição como um produto da benevolência de uma princesa branca é parte de um quadro maior, que inclui outras fantasias, como a colonização doce, né? Suave apelido do massacre perpetrado pelos portugueses na África e nas Américas, e o luso-tropicalismo, expressão que encerra a contribuição lusitana à construção de uma civilização tropical, supostamente aberta e tolerante, talvez do tipo daquela por eles edificada em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, quando a humilhação e a tortura foram amplamente usadas como forma de manter a dominação física e psicológica de europeus sobre africanos. Então, o que o Abdias ressalta para a gente, esse foi um discurso que ele proferiu em referência ao dia 13 de maio, não me lembro se foi em comemoração, né, mas em celebração aos 100 anos de abolição da escravidão, mas foi um discurso, ou se foi na Constituinte de 88, mas enfim, foi em referência ao dia 13 de maio. Então ele traz aí dois aspectos que eu gostaria de retratar, porque eles têm muito a ver com o que a professora Marcélia estava falando para a gente, com a discussão de educação das relações étnico-raciais de uma forma geral, que é essa ideia de fantasia, essa ideia da gente racializar as pessoas, né, que é uma realidade, né,
trata-se, teoricamente, de uma fantasia, né, de um mito, de uma ficção, né? Quem vai falar muito disso é um filósofo congolês chamado Achille Mbembe, né? Então, essa ideia da construção da identidade étnico-racial é uma ficção, é um dos projetos de elaboração da ideologia do racismo, né? Outorgar uma raça para um grupo e criar uma série de fenótipos, uma série de características, inclusive morais, não só fisiológicas, que identificam esse grupo com o objetivo único de inferiorizá-lo, né, para construir a superioridade de um outro grupo, que é a ideia de branquitude que a professora Marcélia estava trazendo para vocês. Então, esse é um ponto importante para a gente entender por onde vai a nossa ideia de combate ao racismo, e o combate ao racismo tem que se construir também na perspectiva de desfazer conceitos que muitas vezes já estão solidificados na nossa sociedade. Então, aí no texto Abdia traz a ideia do lusotropicalismo, da colonização doce. A gente podia falar do mito da democracia racial. Tanto o lusotropicalismo quanto o mito da democracia racial são elaborações construídas e solidificadas por um teórico brasileiro chamado Gilberto Freire. O lusotropicalismo faz e fez muito sentido para o projeto de colonização política estabelecido por Portugal nos países do continente africano. Então, esse é um termo muito recorrente quando se estuda relações étnico-raciais no contexto português. No contexto brasileiro, o que pegou mais foi a ideia do mito da democracia racial. Então, esses são aspectos contra os quais a gente vai se empenhar na reelaboração e na reorganização de um currículo escolar, né? Então, para isso, eu digo que a gente tem que botar uns óculos para começar a ver desigualdades, diferenças, injustiças sociais, onde antes a gente não as identificava, né? Então, para isso, pode passar, professor? Eu trouxe aí, né, isso, essas outras figuras, né? Porque a gente pode passar mais uma, porque a gente pode trazer a ideia da abolição da escravatura, então, não sob a perspectiva da princesa e daquilo que ela construiu, mas sobre a perspectiva da própria população negra e da sua mobilização em processos de resistência ao processo de escravidão, né? Então, a continuidade dos processos de resistência, sobretudo, gente, reforçados logo depois da Revolução do Haiti, eles reconfiguram as estruturas sociais na sociedade de tal maneira que eles também tornam inviável a manutenção do processo de escravidão da população, né? Soma-se a isso também o entrave econômico que já se relacionava à manutenção do processo de escravidão, quando internacionalmente as outras nações já não tinha mais essa organização social, né? Então, outras referências podem ser trazidas para trabalhar, por exemplo, a abolição da escravatura, como disse o professor Vidal, em referência à professora Chimamanda Adichie, para que a gente pare de contar uma história única, né? Então, é nessa perspectiva que caminha a educação das relações étnico-raciais, na perspectiva de uma educação antirracista. Pode passar, professor, por favor. E aí, dizer que esse termo, educação antirracista, ele é o que dá orientação, podíamos dizer assim, a ideia de educação das relações étnico-raciais. A educação antirracista, na perspectiva das ciências, né? Eu nomeei aí ciências da educação porque eu estou falando de cientistas e de pesquisadores que que ou são da área da educação ou estão em diálogo com essa área da educação. E o recorte aí da década de 90 também é importante, porque ele antecede a implementação da Lei 10.639 e é quando muito desses debates científicos, né, elaborados por intelectuais ou relacionados à causa relacionados à causa e também pessoas negras, né, intelectuais negros, quando eles conseguem, de fato, incluir esse debate nos estudos científicos. Então, a área das ciências da educação começa, de alguma forma, ainda que timidamente, ser pulverizada por um debate de educação antirracista. E na área
da educação ou da pedagogia propriamente dita, a gente tem aí uma etapa que foi iniciada de alguma forma pelos estudos da professora Eliane Cavaleiro, relacionada à educação infantil, né? Então, ao racismo em creches, pré-escolas, entre docentes e crianças, e também o trabalho enorme do professor Kabengele Munanga, né? Um dos primeiros livros relacionados à área da educação é o Superando o Racismo da Escola. Então, em que não é só ele que fala, ele organiza e chama uma série de intelectuais, todos eles negros, para poderem debater o tema do racismo nas escolas de educação básica. Então, a década de 90 traz aí um arcabouço que fundamenta e ajuda a compor aquilo que, no slide seguinte, vocês vão ver como a implementação da educação das relações étnico-raciais, né? E aí a gente precisa destacar, como disse o professor Vidal, o papel importantíssimo e singular da professora emérita da UFSCar, que é a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que à época, em 2003, constituía o Conselho Nacional de Educação e que foi, inclusive, a primeira professora negra a ocupar uma cadeira no Conselho Nacional de Educação, seguida da professora Nilma Lino Gomes, né? A professora Petronília, com muita maestria, vai registrar o parecer que acompanha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que foi alterada pelo artigo 26A. Então, quando é promulgada a Lei de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas, né, quando dessa promulgação, o que o Conselho demanda, né, é que se elabore um parecer para explicar o que é e como é que se pode se usar essa lei. A responsável pela relatoria desse parecer é a professora Petronília, né? E a professora Petronília tem uma sacada muito genial, porque ela vai fazendo todo um registro da historicidade, do conhecimento que ela tem em relação com o movimento negro e com a sua atuação no campo da educação das relações étnico-raciais, e ao ajudar no registro do processo de implementação das diretrizes, o que ela faz é que ela coloca em diálogo o texto da resolução que implementa as diretrizes com o texto do parecer. Então, toda a Secretaria de Educação, toda a gestão pública, municipal, escolar ou institucional que se preze, ao acessar os documentos legais, tem que necessariamente recorrer a esse conjunto, a essa irmandade feita entre o parecer e a resolução, e dessa forma ter uma visão ampla e profunda sobre o que é e como se faz a implementação da educação das relações étnico-raciais. Então, na verdade, a gente tem um amparo legal muito sólido para o trato desse debate, para esse processo de implementação. Mas, como o professor Vidal apontou, a gente tem uma série de entraves, muitos deles sustentados pelo próprio racismo e pela nossa dificuldade de fazer esse enfrentamento, e esses entraves resultam num processo de implementação das relações étnico-raciais muito tímido, tão tímido que o próprio Ministério da Educação, por conta de demanda de intelectuais e de pesquisas científicas também, organiza um plano de implementação das relações étnico-raciais em 2009, já faz um tempão também, e nem o plano de implementação alcançou a universalidade pretendida. De qualquer forma, ele é um documento pouco divulgado e que eu acho que merece uma atenção bastante importante, porque ele suleia, ou seja, dá uma orientação muito perspicaz para a gente fazer o processo de implementação das diretrizes. Então, por favor, professor. Eu trouxe aí só algumas referências sobre a educação das relações étnico-raciais, né, para a gente fazer uma reflexão mais geral, mas vou passar para o slide seguinte. Dizer que nesse processo de implementação das relações étnico-raciais a gente nunca caminha sozinho, né? Então não basta só uma modificação no processo de implementação das leis
para fazer alterações nos currículos escolares, a gente precisa de políticas e programas, né, que sejam numa instância superior em termos de organização governamental, para que a gente possa ter amparo, para que a gente possa ter investimento em recurso humano, investimento em recurso financeiro. O que a gente tem aí nessa projeção de slides são personalidades que compõem a nossa trajetória histórica e que, a partir da implementação das leis, portanto, a partir de 2003, essas pessoas conseguiram representar, né, fazer parte, compor essa representação política do governo para poder negociar e fazer acontecer a implementação das relações étnico-raciais e outros debates e temáticas que transversalizam as relações étnico-raciais, as condições de desigualdade da população negra, sobretudo. Então, eu só queria destacar aqui que o professor Rafael coloca aí a Política Nacional de Equidade, IERE, e a Educação Escolar Quilombola, que também foi redigida pela nossa segunda grande representante do Conselho Nacional de Educação, que foi a professora Nilma Lino Gomes. Verdade, a gente tem uma série de outras políticas educacionais muito pertinentes, né, e que a gente podia trazer. Eu agradeço ao professor Rafael por ter lembrado e destacado essas também. Então, a gente tem aí só algumas representantes, a professora Matilde Ribeiro, a professora né, que morreu há alguns anos, a professora Luísa Bairros, a professora Nilma Lino Gomes, a Aniele Franco, que não é professora jornalista, mas que é ministra da Igualdade Racial, e a Zara Figueiredo, que hoje é a secretária, né, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Então, mulheres que estiveram à frente deste processo de educação e que hoje respondem, né, duas delas, que é a Aniele e a Zara Figueiredo, hoje respondem por essa gestão da educação das relações étnico-raciais, né? A Zara, mais ainda, ocupando a Secretaria de Educação. E vale a pena destacar que, nessa gestão da professora Zara, acabou de ser lançado um diagnóstico de equidade racial que todas as secretarias municipais de educação têm que responder, para que o governo federal possa refinar as suas políticas e programas de educação das relações étnico-raciais. Então, é sempre um aspecto que a gente tem que ficar de olho, fiscalizar. Se a gente não for da gestão, a gente tem que exigir isso, né, como demanda da sociedade civil, porque só se constrói, só se refina um programa se a gente tem dados, e os dados precisam ser enviados pelas gestões municipais, não é? Pode passar, professor. Então, esse é uma projeção só para mostrar que a gente, quando fala de educação das relações étnico-raciais, a gente fala dela como temática curricular, mas a gente pode abordar especificamente como conteúdo, né? E aí as próprias diretrizes trazem essas abordagens da história e cultura africana e afro-brasileira, lembrando que a gente tem aí também a história e cultura indígena, que não está abordada nas diretrizes de educação das relações étnico-raciais, porque elas são anteriores à implementação, à aprovação da Lei 11.645. De qualquer forma, generalizadamente, a gente pode dizer que há possibilidades de contemplar a história e cultura indígena pelas perspectivas abordadas nas diretrizes, tá? Mas elas não estão explicitamente trabalhadas ali. Então, só para dizer que a gente pode trabalhar como temática e como conteúdo curricular. Aqui, o que a gente vai passar muito brevemente, porque eu acho que eu tenho mais 2 minutos, a abordagem da educação das relações étnico-raciais como temática no processo de gestão escolar das redes municipais. Pode passar, professor. Então, para isso, destacando alguns eixos e alguns quesitos importantes apresentados no plano de implementação das redes. A ideia foi de trazer
esses destaques para que isso possa mobilizar as nossas reflexões e dar espaço, né, para os diálogos e para as propostas que vocês venham a mobilizar nas localidades de vocês. Então, o que eu vou apresentar aqui são metas de implementação das relações étnico-raciais, destacadas para serem cumpridas a curto e a médio prazo, tá bom? Pode passar, professor. Então, trouxemos aqui algumas perguntas, né, sempre introdutórias. Eu vou tecer essa apresentação e nomear, né, e fazer essas perguntas, e aí eu peço para vocês, né, para a gente deixar essas perguntas para serem respondidas quando acabar, porque daí a gente pode conversar mais sobre elas. Então, a gente pode correr o risco de começar a falar sobre elas e não conseguir chegar ao fim, tá? Mas a ideia é a gente... Oi. Só te cortar, mas você ainda tem um tempinho para falar. Tá, então fique à vontade. Ah, tá bom, então tá bom. Eu tinha registrado aqui 25 minutos e vi que esses 25 minutos faltava 30 segundos agora que você me interrompeu. Bom, mas ainda dá mesmo para você falar um tempinho, então fique à vontade. Então tá bom. Então a ideia da gente pensar assim, quais políticas públicas de educação das relações étnico-raciais existe no seu município? Né? Então, pensar em termos de município mesmo. Será que isso faz parte do plano municipal de educação do lugar onde você mora, né? Do lugar onde você trabalha? É um ponto importantíssimo. Quais ações e programas sustentam essa política? Então, toda política precisa ser acompanhada por ações e programas, né? Então, a gente tem a ministra da Igualdade Racial e tem a secretária, né, da SECADI. Então, a ministra, né, traz algumas políticas e programas e, em termos de educação, a SECADI vai colocá-los em ação. Então, precisa ter, de fato, essa relação, né, entre políticas, programas e ações que vão aproximar o processo de implementação das relações étnico-raciais do chão da escola, tá? Então, nesse sentido, próximo slide... a ideia da gente, né, esmiuçar um pouquinho esse plano de implementação das diretrizes, né, para isso, só para contextualizar esse plano, ele foi aí elaborado por uma série de representantes legais, digamos assim, né, a própria Unesco, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, dos Conselhos de Educação, além do MEC e da CEPIR. E esse plano de implementação que está disponível na rede, né, de fácil acesso, de acesso público para você, está dividido em 6 eixos. Então, o fortalecimento do marco legal, a política de formação inicial e continuada, política dos materiais didáticos. Então, vão vendo como esse processo vai se aproximando, né, da nossa realidade escolar. A gestão democrática e os mecanismos de participação social, a avaliação e monitoramento, que, na minha perspectiva e pelas pesquisas que eu tenho lido, é um dos quesitos mais falhos no processo de implementação da Lei 10.639, o processo de avaliação e de monitoramento. Então, a gente joga algumas ideias, joga alguns projetos e ninguém fiscaliza e avalia como está sendo feito e com que qualidade está sendo realizado isso, né? E as condições institucionais. Então, pode passar, professor. O que a gente gostaria de destacar é que é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, né, incorporar a educação das relações étnico-raciais no Plano Municipal de Educação. Todas as secretarias têm que fazer isso. Todas as secretarias têm que criar políticas de equidade étnico-racial para as escolas do seu município, né? Então, para isso, tem que fazer uma avaliação do dado censitário, dos dados educacionais da população do seu município, né? Identificar evasões, repetências, pessoas que estão fora da escola, como nomeou, né, como o professor Vidal apontou aí, para poder criar políticas de equidade especificamente pautadas na área da educação, tá? Todas as secretarias têm que criar programas de formação continuada sobre ERER. É importante a gente considerar que muitos profissionais da educação foram formados em anos anteriores, né, ao início do século XXI,
outros tantos foram formados depois, mas ainda os que foram formados depois, em decorrência desses desafios, a gente chama assim para ser educado, de implementação da lei, muitos deles não tiveram formação alguma. Então, é um assunto que carece de uma formação importante, né, sobre educação das relações étnico-raciais. Na área de saúde, os profissionais, né, dessa nossa área de pesquisa costumam chamar isso de educação permanente. Então, a gente precisa de um processo de educação permanente sobre a educação das relações étnico-raciais, tá? E todas as secretarias de educação também precisam cumprir e fiscalizar os prazos, tá? Desse processo de implementação. Então, das metas destacadas aqui é essa do diagnóstico de equidade étnico-racial. Para isso, como eu tinha mencionado, a Secretaria de Educação tem que, em termos de gestão pública, catalogar os dados das provas sistêmicas e do censo escolar, né, que é regional, que é local, né, e que aqui eles têm acesso, para poder pensar em políticas, programas, ações, bolsas, enfim, para pensar possibilidades de trazer e de ofertar uma educação de qualidade, sobretudo garantindo que a população marginalizada, e aqui a gente está falando, né, das populações negras e indígenas, saiam desse patamar de estar à margem da educação. E é preciso que se divulgue esses dados que foram coletados, as análises feitas e as ações que estão sendo pensadas para para construir esse patamar de equidade étnico-racial. Isso tem que ser feito a curto prazo. Essa coisa de pensar em médio e curto prazo é um processo que a gente pode estabelecer até às vezes pensando num ano escolar ou nos 4 anos de gestão, né, de uma gestão municipal. Então, se a gente está falando de curto prazo, a gente está falando de uma coisa que não pode ser maior do que um ano. Né? A gente tem censo escolar recorrentemente, regularmente, os dados já estão. O que a gente precisa é trabalhar com esses dados e trazer pessoas para criar políticas públicas pensando a partir desses dados. Uma outra meta, só para mostrar como exemplo para vocês, que é disponibilizar recursos humanos e materiais para a implementação de ERER. Então, veja bem, se a gente vai construir um diagnóstico étnico-racial, se a gente vai pensar programas e ações locais para atingir essa equidade étnico-racial, a gente tem que mobilizar pessoas e recursos para isso, né? A gente não vai chamar o pessoal do movimento negro para trabalhar de graça. Né? Então, a gente vai contratar profissionais e a gente tem uma série de profissionais especializados no assunto, pesquisadores que podem responder, né, que têm responsabilidade para falar sobre isso e que podem ser contratados, né? Muitas vezes vai ser preciso criar cargos comissionados ou oficiais que sejam responsáveis por este processo. Então, é importante que verbas específicas da educação, fundos rotativos e outras nomeações que a gente possa dar para essas verbas, sejam especificamente direcionadas para esse fim, né? Então, eu não posso criar políticas e ações sem dar amparo material para que elas possam acontecer, né? Senão, o processo de implementação fica frágil, para não dizer, né, inviável. Então, produzir, distribuir materiais didáticos e paradidáticos, para isso é fundamental parcerias com órgãos, com instituições como o da Cor, ou com núcleos de estudos de universidades que sejam especializados no debate, que sejam pesquisadores responsáveis por isso e que possam orientar e ajudar a promover a elaboração desses materiais, às vezes a revisão dos materiais da rede. Então, a minha rede já tem um material, né? Então, posso contratar esses profissionais para que eles possam fazer um processo de revisão dos materiais que já existem, para poder construir ideias de materiais didáticos, paradidáticos, brinquedos, livros de leitura, que possam vir a compor o rol dos conteúdos, né, dos materiais que compõem o processo de educação das escolas da minha rede, tá? Pode passar, professor. Eu trago, então, mais uma questão aí, que eu um pouquinho acabei mencionando aí, mas para pensar e para que a gente possa levar para a nossa localidade isso, de saber que é
imprescindível a presença de especialistas responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos e programas de ERER. Então, não é uma pessoa super bacana e de bom coração que tem que ficar responsável por isso. Não é uma questão de caridade, não se trata de esmola, se trata de política pública, de compromisso profissional e de qualidade de educação. Por isso, a gente precisa requisitar profissionais competentes para esse aspecto, tá? Se esses profissionais forem negros e indígenas, né, aí a gente tem uma nota A++, porque é importantíssimo que pessoas como eu, como o professor Vidal e a professora Marcélia, assumamos esse espaço, né? Então, a gente fala sobre esse debate na perspectiva também das experiências que a gente sofre, mas também na perspectiva da profissionalização que a gente constrói ao longo dos anos de estudo e caminhada pedagógica. Então, são pessoas como nós e outros colegas nossos que precisam ocupar esses espaços, tá bom? Isso é importante de ser dito também. Pode passar, professor Vidal. E aí eu trouxe, né, mais alguns exemplos, esse da formação continuada, porque é um aspecto importantíssimo da gente destacar. Então, já também havia mencionado a ideia de realizar parcerias com as instituições de ensino superior e com os núcleos de estudo e pesquisa, das universidades, que muitas vezes formam a maior parte dos profissionais que atuam na rede em que vocês estão, e instituir fóruns de educação e diversidade étnico-racial. Isso é extremamente importante. A perspectiva desses fóruns é de fazer um processo de fiscalização da implementação da educação das relações étnico-raciais na localidade em que vocês estão. Quem vai compor esse fórum? Principalmente os profissionais responsáveis, aqueles que já passaram por formação, se não tiverem profissionais, né, especializados, pelo menos os que já passaram por formação, aqueles que são afins ao debate, à temática, representantes da sociedade civil e do movimento negro local. Essas pessoas vão olhar para esse processo de implementação da rede, né, junto com outros, principalmente educadores, e vão pensar em como é que a gente vai debater a educação das relações étnico-raciais no âmbito municipal. Então, essa ideia de construir um fórum de educação das relações étnico-raciais, isso está no plano de implementação, mas eu diria que ele é tão importante que ele precisaria de uma conversa em específico, para a gente poder pensar como se elabora um fórum e qual a importância dele na perspectiva de auxiliar a gestão municipal a coletar dados para refinar a implementação da educação das relações étnico-raciais, tá? É um fórum para acontecer anualmente, inclusive. Pode passar, professor. E aí, eu acho que essa é a pergunta final, se eu não me engano, mas como é que a ERER tem sido desenvolvida nas escolas do seu município? Então, pensar um pouquinho sobre isso a partir dessa abordagem que vocês já têm ouvido desde o encontro passado, né, e juntando com esse daqui, para poder construir um plano de ação cada vez mais concreto, né, cada vez mais próximo de ser executado para que a educação antirracista possa sair do papel e sair da palavra enquanto uma palavra morta, mas que ela assuma-se como uma palavra viva e forte, como diz um filósofo africano chamado Mpatebã, tá bom? Pode passar, professor. Quais pedagogias de combate ao racismo e a discriminações estão por ser criadas em seu município, né? Um pouco corroborando aí a menção que há nas diretrizes de educações étnico-raciais, que a gente tem pedagogias de combate ao racismo por criar. Então, na medida em que você consegue pensar o que há de implementação da educação das relações étnico-raciais no meu município, eu preciso também pensar o que tem por criar, né? Já que a gente está num processo de implementação, na maioria das redes, bastante fragilizado, muitas vezes a gente vai encontrar muito mais coisas por criar do que o que tem sido feito, né? Não é um problema, desde que a gente assuma o processo de colocar em prática e, de fato, fazer isso.
eu queria terminar essa apresentação com essa referência artística que tem aí, que é do Mulambo, que é um artista que eu gosto muito, que também tá, eu achei um monte de artista que eu adoro na exposição que eu fui hoje, então recomendo para quem, quando chegar ao Sesc da cidade de vocês, essa exposição da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Mulambo é um artista contemporâneo, e o que ele faz é uma arte chamada charpigrafia, então ele usa essa ideia da pichação, e daí ele troca, né, piche vira chape, e ele, né, ele troca as sílabas de lugar, e o que ele faz é essa intervenção em obras artísticas antigas, já existentes, né, ou em fotografias. Então, nessa, ele nomeia de faço fogo e carrego a fogueira, então o que a gente fez aqui foi tacar fogo, né, no que precisa ser feito, e a gente está aqui para carregar essa fogueira também, porque a gente não abre mão desse debate, né? Então eu me inspiro aí nessa representação artística do Mulambo, para a gente poder abrir essa conversa para o diálogo com vocês, e ao final disso me parece que tem algumas referências, né, com fotografias e também as referências teóricas mesmo, mas como vocês receberam essa apresentação, depois vocês podem ir lá e fazer essa pesquisa e olhar para essas lindas caras, identificar um a um, também é um exercício bacana, quem são essas pessoas, né?